Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou gravando essa mensagem hoje e já passando aqui para avisar os irmãos, não vou conseguir fazer a live hoje. Estou desde ontem tentando, né? Mas não é só ter acima de 50 inscritos no canal, precisa também habilitar a conta. E aí eu tive que fazer esse processo hoje, habilitar minha conta, consegui habilitar, mas eles pediram um prazo de 24 horas para me poder acessar transmissão ao vivo. Então, eu ainda não consegui não vou conseguir hoje estar fazendo a live com os irmãos, mas ao que tudo indica, se até amanhã eu conseguir, for liberado para mim, na quarta-feira à noite, porque amanhã é o término do nosso propósito de oração. Então, na quarta-feira à noite, provavelmente eu vou conseguir. Mas aí eu vou estar avisando aqui no canal, colocando de novo o aviso do culto online, né? Então, nós vamos estar fazendo essa live em nome de Jesus. Ore aí, porque o diabo está trazendo inúmeros impedimentos, né? Mas Deus vai repreender todo impedimento, né? E nós vamos conseguir fazer a live em nome de Jesus. Amém? Ontem pela manhã o Senhor falou algo ao meu coração, uma mensagem. Eu quero deixar essa mensagem para você nessa noite, que Deus ele vai falar ao seu coração através dessa mensagem, assim como falou comigo, porque é muito forte o que o Senhor revelou através dessa mensagem. Amém? O tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, sendo servo como Jesus, né? Tá aqui em João 13, eu vou estar lendo aqui, verso 3, a partir do verso 3 a seguir. Evangelho de João, capítulo 13, verso 3 a seguir. Diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se e pôs uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo, né? Depois que lhes lavou os pés, versículo 12, irmãos, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. Irmãos, essa mensagem me chamou muita atenção, o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos e mostrando para eles, né, a importância de ser servo, a importância de servir uns aos outros, né? E eu comecei a meditar nessa mensagem e o que o Senhor ainda vai continuar falando aqui no esboço dessa palavra, dessa pregação, o Senhor vai falar ao seu coração. Porque eu mesmo me fiz essa pergunta: Senhor, será que eu tenho sido de fato uma serva do Senhor? Será que eu tenho servido ao Senhor dessa forma, com essa mesma motivação, né, que o Senhor teve em servir? Jesus é o nosso principal modelo de servo. Ele nos deu exemplo não somente aqui na lavagem dos pés, mas pela forma como ele serviu toda a humanidade. Ele foi o nosso principal servo. Ele deu a sua vida, né, por nós, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação através do arrependimento, né, através do crer em Jesus, né. Então, irmãos, e eu fiquei observando, né, a forma como ele deu esse exemplo, lavando os pés dos discípulos. Ele estava lavando os pés dos discípulos, isso representa uma honra, ele estava honrando os seus discípulos ali. Ao lavar os pés, ele estava honrando os seus discípulos, né? E trazendo para a parte espiritual, ele também estava nos lavando exteriormente, né? Porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ele estava lavando a nossa vida também. Isso também era um sinal do que iria acontecer, que ele ia entregar a sua vida por nós e o seu sangue nos purificaria, né? O derramar do seu sangue nos purificaria de todo pecado. Olha para você ver que lindo, né? Essa passagem, o que o Senhor está revelando, porque o Senhor nos lava com o teu sangue, nos purifica de todo pecado. Então, assim, era algo que ele quis ali ensinar os discípulos
o verdadeiro significado de ser servo, de servir uns aos outros, né? E como servo de Cristo, nós temos que aprender a servir uns aos outros, né? E dessa forma, ser servo como Jesus é servo. E o Senhor começou a me trazer um esboço. Eu quero abrir com você aqui em Isaías 53. Eu vou ler aqui o capítulo de Isaías 53, onde diz assim, ó. Vou ler o capítulo inteiro, porque Deus tem algumas lições para falar aqui. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação, irmãos? Quem deu crédito, né? Aqui está falando de Jesus. Quem deu crédito àquilo que ele pregou quando ele veio, né? Porque muitos não deram crédito. Muitos não deram crédito, né? Por isso que ele foi morto, foi crucificado, porque as pessoas não deu crédito à sua pregação, né? Vou continuar lendo aqui. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então ele não era um Jesus lindo, né, como as pessoas colocam nos filmes, como ele sendo uma pessoa linda, um Jesus lindo de olho azul. Não, ele não tinha uma beleza exterior, né, para que nós o desejássemos, né. Verso 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Irmãos, nós como servos, a Bíblia diz que nós como servos não somos maior do que o nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. E muitas vezes nós que se dizemos servos do Senhor, a gente quer ser honrado, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser reconhecido, né? Porque a gente é servo de Cristo e quer ser respeitado. Mas olha para você ver como que Jesus, sendo nosso Senhor e Mestre, ele se humilhou. Olha para você ver, ele foi desprezado pelos homens. As pessoas nem queriam olhar para ele. Ele não tinha beleza, não tinha uma formosura para que nós o desejássemos, né? Quem deu crédito à pregação de Jesus? Porque hoje a gente vê que muitos não têm dado crédito à mensagem verdadeira do Evangelho, né? Não tem dado crédito, irmãos. Não tem dado crédito. A verdadeira palavra, mensagem do Evangelho, as pessoas não dão crédito. Quem prega a verdade não tem crédito. E isso é uma realidade, é uma triste realidade de quem prega, de quem é pregador e prega a verdade. As pessoas não dão crédito mais, eles querem ouvir apenas bênção e vitória, querem saber e conhecer. Eles não querem conhecer, eles só querem o Jesus abençoador. Eles não querem o Jesus salvador. Eles não querem ser servos de Jesus, né? Olha para você ver, muito forte. Verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, ele foi moído e ferido de Deus pelas nossas transgressões. Olha para você ver o tamanho do sacrifício de Cristo, o quanto ele se entregou por nós, o quanto ele foi servo, aleluia. E aqui dá um exemplo muito maior e muito mais bonito, muito mais profundo do que na lavagem dos pés. Aqui está falando, né, o quanto ele serviu, aleluia, o quanto ele foi servo de Deus aqui. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Irmãos, isso aqui, ele não abriu a boca, me chamou a atenção. Olha aqui, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quando ele foi oprimido, foi flagelado,
né, foi castigado pelos nossos pecados. Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca para reclamar, não abriu a boca para questionar, ele não abriu a boca para murmurar. Isso aqui também traz um exemplo para nós, porque a gente que se diz servo de Cristo, muitas vezes quando passamos por aflição, quando passamos por um momento de dificuldade, por um momento de decepção, quando somos perseguidos, quando estamos necessitados, o que nós fazemos? Nós murmuramos, nós reclamamos, abrimos a boca para reclamar. Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Abrimos a boca para questionar, mas ele foi como um cordeiro mudo. Ele não abriu a boca para questionar e nem para murmurar. Olha para você ver, irmãos. Verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará? E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Olha para você ver, um pecado, a transgressão, a iniquidade que era nossa foi o Senhor que pagou. Foi ele que se fez maldição por nós. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Olha para você ver que forte. Fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos, ele foi moído. Quando Jesus fala que ele é o pão da vida, irmãos, antes de ser pão, tem que ter a farinha de trigo, né? Nós somos trigo. E o trigo, para se fazer a farinha de trigo, o trigo precisa ser quebrado, ele precisa ser moído para se tornar farinha de trigo e assim se fazer o pão. Então, quando Jesus disse que ele era o pão vivo que veio do céu, é isso, ele estava disposto a ser moído, né, por nós. Por isso que ele é a verdadeira comida, aleluia, né? Por isso que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele se fez trigo e ele foi moído por nós, foi quebrado por nós. E muitas vezes, nós que dizemos que somos servos, que somos trigos, não queremos ser moídos, não queremos ser quebrados, né? Mas para se fazer farinha, se fazer pão, temos que ser moído. Assim como Jesus foi moído, nós também seremos quebrantados, moídos, seremos quebrados, né? Se o grão de trigo ele não morrer, né, ele não vai nascer, não vai dar fruto, não vai florescer. Ele precisa morrer, ele precisa ser quebrado, né? Para a gente poder dar fruto, para que nós venhamos ter utilidade na obra do Senhor, nós vamos ser moídos, vamos ser quebrados, né? Como servos, né, de Cristo, porque nós não somos maior que o nosso Senhor. Se o nosso Senhor, ele passou por aflições, aqui fala que ele era um homem experimentado nos trabalhos, era um homem de aflição, ele passou por dores, homem de dores, né, dessa forma, e ele foi totalmente desprezado, rejeitado pelos homens. Quem deu crédito à pregação que ele pregou, irmãos? Por que ele foi morto? As pessoas não receberam as suas palavras. A maioria não recebeu. Alguns que receberam, mesmo muitos que foram curados, né? Creram nele, mas nem tudo que ele pregou, de fato, receberam. Verso 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, olha o Senhor aqui, justificará muitos, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor nos justificou, irmãos. Ele nos resgatou com o seu sangue. Ele se fez servo, né, para nos servir, porque ele foi o principal modelo de servo. E o Senhor está falando, será que você é servo? Será que nós somos servos? Eu fiz essa pergunta ontem, quando o Senhor entregou essa mensagem. Será que eu sou serva, de fato? Porque muitas vezes eu quero questionar, né, a Deus sobre aquilo que está acontecendo comigo.
Quero questionar pela perseguição, quero questionar pela necessidade, quero questionar. E muitas vezes nós questionamos, né? Olha aqui, verso 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha para você ver, pelos transgressores ele intercedeu. E aqui o Senhor está nos mostrando o que é ser servo. Nós temos que estar... Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelo nosso irmão? A servir, a ajudar, a interceder pelos transgressores? A interceder pelas almas? A interceder, né, pelas pessoas que estão perdidas? Então, como que nós temos sido? Como que nós estamos servindo a Deus? Será que é com devoção? Porque ser servo não é ser apenas obediente ao Senhor. Mas também ser servo é estar disposto a passar pelo que Ele passou. A estar disposto a servir uns aos outros como Ele serviu, com amor. Será que nós estamos dispostos a dar nossa vida pelo nosso irmão? Será que nós estamos dispostos a ajudar? Será que nós carregamos o verdadeiro amor de Cristo? Será que nós vamos olhar com amor incondicional e sacrificial? Porque é com esse amor que ele nos olha. E Ele nos deu um novo mandamento, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. O Senhor nos ama. E muitas vezes nós vemos pessoas ruins que fazem coisas ruins, nós pensamos, né? Como que o Senhor ama aquela pessoa? Mas o Senhor ama. E Ele te ama como filho. Ele não ama como um irmão. Ele ama como filho. O amor de Deus por nós é como filho. É igual nós, um exemplo, né? Que somos pais, né? Pai e mãe. Ama o filho. Independente se o filho é desobediente, se é rebelde, se responde, se não obedece. Mesmo que os nossos filhos sejam dessa forma, às vezes passa fases que eles são assim um pouco rebeldes, obedientes, mas a gente olha para eles com amor, porque a gente ama, né? A gente é pai e é mãe, a gente ama. E o Senhor, Ele nos olha com esse mesmo amor, com amor de misericórdia, Ele nos ama. Mesmo que nós não somos totalmente obedientes ou totalmente perfeitos, nem santos, né? Nem agradáveis, mas o Senhor nos ama como filho. E Ele quer que esse amor esteja dentro de nós, que nós venhamos amar uns aos outros como filho, com misericórdia, um amor sacrificial, um amor incondicional, um amor que não desiste, né? Um amor que espera, um amor que suporta, né? Um amor que ajuda, que se estiver disposto até dar o seu sangue, né? Dessa forma, né? Porque Ele deu o seu sangue, Ele deu o que Ele tinha, que era o seu sangue, a sua vida por nós, para que nós tivéssemos o direito da salvação. Aqui fala algumas coisas aqui que eu quero trazer essa reflexão para você. O sofrimento de Cristo teve início no seu nascimento. Olha para você ver, desde que Ele nasceu, Ele começou a sofrer. Para Ele não havia lugar na hospedaria. Para Ele não havia lugar na hospedaria. E Herodes atentou contra a vida dele. Olha para você ver, Jesus já nasceu sendo perseguido, irmãos, para você ver. Os pássaros tinham ninhos, mas ele não tinha onde descansar a cabeça. Ele não tinha lugar para descansar. Devemos lembrar também das inúmeras acusações e suspeitas às quais esteve sujeito. Ele foi rejeitado e os seus não receberam. Os seus não receberam. Ele veio para salvação dos judeus, mas eles não receberam. Foi chamado de blasfemador, glutão e bebedor. Olha para você ver, aqui em Mateus 11:16. Continuamente esteve disposto a todo tipo de grosseria e brutalidade. Várias vezes seus inimigos tensionaram mal contra ele. Pensemos no tratamento que recebeu de Pilatos, Herodes no Sinédrio dos fariseus, saduceus.
Ele foi ali o tempo todo sendo rejeitado, maltratado, ignorado, né? Continuemos pensando como o Senhor esteve exposto aos ataques de Satanás. O seu grande inimigo era o caído Lúcifer, que queria derrubá-lo. O sofrimento de Cristo procedia de todos os lados, de seus inimigos, de seus próprios discípulos. E durante as 3 horas de escuridão, quando na cruz, até mesmo Deus, ele foi abandonado e oprimido por Deus, o seu Pai. Até Deus o abandonou. Porque no momento em que ele se fez maldição por nós, ele foi abandonado por Deus. Por isso que ele diz, Senhor, por que me desamparaste? Dessa forma, irmãos, para você ver o quanto ele se sacrificou por nós, o quanto ele foi servo. Só aqui, nessa mensagem, já dá um maior exemplo de servo, o quanto ele foi servo. E aqui, em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Olha para você ver a palavra do Senhor confirmando o quanto Jesus ele foi obediente. Não foi só um servo obediente, mas ele foi um servo que se doou. Ele foi um servo que se doou por nós, por amor a nós, né? Então, tudo que Jesus passou, tudo que ele fez, ali quando ele estava lavando os pés de Jesus, os pés dos discípulos, ele estava nos dando esse exemplo. É importante que vocês entendam que eu vim, eu sendo Senhor e Mestre, eu estou aqui para servir. Aleluia. E eu quero que vocês façam da mesma forma, aprendam a servir, aprendam a cuidar uns dos outros, aprendam a honrar uns aos outros, né? Enquanto muitos estão preocupados em ser honrados e serem servidos, né? Mas o Senhor nos dá o exemplo de como é servir, o que é servir. Então, servir não é só ser obediente. Servir é estar disposto a passar pelo que ele passou, por amor às almas, né? Dessa forma. Então, que eu e você venhamos refletir nessa mensagem. Eu creio que Deus também ele falou ao seu coração através dessa pregação, que Deus também fale com você. Será que eu tenho servido ao Senhor da forma como ele nos ensina a servir, né? Dessa forma, irmãos. Não... Jesus é o grande eu sou, é o Deus forte e poderoso, é Mestre nosso Senhor e nosso Salvador, né? Mas ele foi um modelo de principal servo, e é assim, ele deixou na sua palavra o exemplo de como que nós temos que servir. Tanto servir a Deus, como servir uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros, ajudar, e se preciso for, estar disposto a dar a própria vida. Tanto para não negar o nome de Jesus, mas também uns pelos outros, pelos nossos irmãos em Cristo. E hoje o que nós vemos é totalmente diferente. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria, mas isso no mundo, e no mundo é até normal. Mas dentro da igreja, irmãos, o amor não pode se esfriar, porque o amor que nós carregamos é o amor de Deus, né? Nós carregamos o amor de Deus em nosso coração. Então é esse amor. Se o Senhor Jesus nos amou, por que nós não podemos amar? Se o Senhor Jesus nos perdoou, por que nós não podemos perdoar? Não é verdade? Então que nós devemos seguir esse exemplo de amor, entendendo o que é ser servo. Que ser servo não apenas é ser não é apenas ser obediente, não é sobre isso, é realmente se doar, né? Se doar por ele, por amor a ele, né? E se doar uns aos outros, amar uns aos outros, né? Ajudar. O quanto você está disposto a se doar, né? Dessa forma, o quanto você está disposto a passar. Porque assim como ele foi rejeitado, oprimido, né?
caluniado, desprezado pelos homens, nós também seremos. E isso é um fato, irmãos. Só para completar essa palavra, João 15, verso 20, diz assim. João 15, verso 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. E é isso, irmãos. Nós seremos perseguidos só pelo fato de ser servo. E quem é servo passará por perseguição, como diz a palavra do Senhor. Não pense o homem, né, que se está seguindo a Cristo, né, passará por perseguição. Quem deseja viver uma vida piedosa em Cristo sofrerá perseguição, né? Dessa forma. E quem é servo de Cristo, não é servo de homens. Então, dessa forma, né? Nós somos servos de Cristo, mas precisamos servir aos homens, né? Também para mostrar o testemunho do amor de Deus. Dessa forma, servir aos homens não significa obedecer, mas significa ajudar, cuidar, estar disposto a se doar, né, pelas pessoas, pelas almas, né? Mas quando fala em obedecer, nós temos que obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Porque quem é servo de Cristo não é servo de homem, é servo de Cristo, né? E muitas vezes o desejo dos homens são desejos pecaminosos. Mas quando ele fala sobre a servidão, de nós servirmos aos homens, né, está falando servir uns aos outros, ter amor uns para com os outros, né? Dessa forma, esse é o amor que nós temos que mostrar para as pessoas, amar uns aos outros. Mas para ser servo, temos que ser servo de Cristo. E para ser servo de Cristo, temos que estar disposto a renunciar. Não somente obedecer, vamos obedecer, mas vamos renunciar. Vamos estar disposto a passar pelo que ele passou. Aí fica a pergunta: eu sou servo, você é serva, você é servo, né? Você está disposto? É para isso que o Senhor está te chamando, para ser servo. Amém? Deixa essa mensagem para sua meditação, aquilo que não foi ministrado, que o Senhor ele venha ministrar no seu coração. E na quarta-feira, se Deus quiser e Ele quer, em nome de Jesus, estaremos na live. Amém, irmãos? E dando tudo certo, a gente vai estar começando a live às 7h30 da noite. Então, fica aqui esse aviso, essa mensagem para mim, para o seu coração nessa noite. Que Deus abençoe.